manhã de frio, estamos no inverno e com ele algumas doenças ocultas, alguns problemas invisíveis também aparecem, principalmente os relacionados ao coração. E para a gente falar um pouquinho, desvendar alguns mitos, passar também alguns cuidados para a população, nós estamos aqui com o doutor cardiologista Michael Moser, que aceitou conversar com a gente então sobre os cuidados no inverno. Então, primeiramente, doutor, obrigado por aceitar, esse convite para conversar com a gente. Também um bom dia para você. Bom dia, Julian. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cultura 92.1 FM. Dizer que é uma satisfação, poder estar aqui mais uma vez. Durante muitos anos, a gente sempre está dando, às vezes, uma entrevista, batendo um papo e sempre é gratificante poder estar de novo aqui conversando. Então, bora falar, doutor, dos cuidados com o coração no inverno. É verdade que essa época do ano, ela é um pouquinho mais sensível, ela exige um pouco mais de cuidado do coração? Isso é verdade ou isso é um mito? Não, é verdade, Julian. A gente observa que no inverno há uma incidência, um aparecimento um pouco maior de pacientes com doenças cardiovasculares. Isso tem alguns fatores que se envolvem. Eu sempre digo que isso não é apenas um fator específico, não se resume apenas a isso. Há um conjunto de fatores que no seu somatório acabam trazendo mais à tona essas doenças cardiovasculares, que a gente poderia dizer, um aumento, por exemplo, do peso durante esse período, em decorrência do fato de as pessoas estarem mais sedentárias, fazerem menos atividade física, A gente viu agora nessas últimas semanas que tem se passado um frio intenso e é perceptível quando você anda pela rua como as caminhadas das pessoas já diminuíram durante esse período. Então, é um período que as pessoas procuram ficar mais em casa, procuram ficar mais sedentárias. Há uma tendência à ingesta de alimentos mais quentes, alimentos mais propriamente condimentados. Em decorrência disso, já há uma quantidade maior de sódio que já pode elevar a pressão, Então, assim, são vários fatores que, no modo geral, isso acaba desenvolvendo, ou às vezes descompensando o paciente, Até mesmo diretamente nos níveis de pressão arterial. A gente observa, às vezes, uma elevação da pressão arterial durante esse período, até mesmo por causa disso, Sedentarismo, ganho de peso, alimentação, sódio, então esse conjunto de fatores mesmo. Então, e falando hoje, focando em doenças cardiovasculares, quais que são as principais doenças que o pessoal tem que ficar de olho? Se a pessoa, por exemplo, já tem quadros, na família, ou se já tem uma tendência a essas doenças, quais são as principais, doutor? A hipertensão, Então, principalmente no inverno também, há uma tendência de se elevar e descompensar, Propriamente o infarto, Essa dor no peito, de início súbito, Uma dor em aperto, uma dor em queimação que ocorre no peito, muitas vezes se irradia para a mandíbula, para o braço esquerdo, que geralmente estão associadas, às vezes, com o aumento do esforço físico, O próprio inchaço nas pernas, as pessoas começarem a observar edema, inchaço de membros inferiores. Isso, que são uma coisa que também pode aparecer. A própria descompensar a insuficiência cardíaca, Então, assim, descompensação de insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, alterações da hipertensão, Quer dizer, a pessoa descompensou. Aumento da incidência de diabetes, a gente começa a ver também por fato da alimentação, ser uma alimentação mais pesada, às vezes mais intensidade de carboidratos. O AVC também está relacionado? Sim, com certeza. Quando a gente fala em doenças cardiovasculares, a gente acaba incluindo o infarto e automaticamente o AVC. E isso eu posso já te adiantar, Júlia, que na verdade é o que a gente sempre diz, As doenças que mais matam no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Hoje as doenças cardiovasculares matam mais do que o câncer, na verdade chegando a ser até mais o dobro de óbitos do câncer. Porém a gente observa que não há uma relevância tão grande na mídia, às vezes, e uma preocupação com as doenças cardiovasculares. E as duas patologias dentro das doenças cardiovasculares que mais matam no Brasil e no mundo é infarto em primeiro e segundo o AVC. Bom, e a gente falou que um dos riscos para essas doenças se agravarem nessa época do ano
o hábito alimentar das pessoas que muda, o exercício físico. Além dessas duas condições, existem mais condições que podem agravar o quadro cardiovascular da pessoa? A gente, por exemplo, nessa época do ano costuma beber vinho, né? Sim. O vinho sempre vai bem com a Sim. alimentação. Além disso, há alguma outra condição que possa agravar? Não, geralmente ela está associada a esses pontos principais que você colocou, né? O sedentarismo, né? Com essa falta de exercício, a alimentação, que a gente, né, já conversa disso, né? Então a alimentação às vezes mais pesada, mais copiosa, às vezes junto com um excesso de bebida alcoólica, né? Então isso é uma coisa que pode afetar também, né? O fato de, às vezes, ter algumas outras doenças junto com o paciente, né? Quer dizer, então a gente sabe que se um paciente ele tem uma doença respiratória associada a uma doença cardiovascular, esse paciente tem um maior risco, ou é um paciente que já é diabético, né? Já tem um maior risco, ou é um paciente que tem, por exemplo, uma insuficiência renal. Então a gente sabe que são pacientes que têm maior risco, né, de descompensar ou ter doenças cardiovasculares, né? Ou até mesmo descompensar nesse período de inverno. E doutor, quem fuma também está mais propenso? Com certeza. É mais um fator de risco que você tem para desenvolver doenças cardiovasculares. Eu sempre digo que, eu faço às vezes com meus pacientes, eu digo para eles assim, olha, as doenças cardiovasculares, elas são como você fazer uma viagem para São Paulo, por exemplo. Né? Se você tem um carro com um pneu careca, você viaja à noite, viaja com chuva, não trocou o farol, a probabilidade de você chegar em São Paulo, mas sofrer um acidente nesse período, nesse trajeto, é muito grande. Você pode chegar até São Paulo e não acontecer nada. Assim são as doenças cardiovasculares, eu digo, Júlio, que, né, o paciente que ele é hipertenso, ele é diabético, ele é obeso, ele é sedentário, né, ele é tabagista, quer dizer, ele está juntando fatores para que talvez nesse decorrer da vida, nesta viagem que ele faça, algum acidente pode acontecer. Quais são os dois principais? Infarto e AVC. Né? Assim como outras doenças que podem aparecer, né? Que a gente está observando muito, até mesmo advindo da obesidade. Né? Por exemplo, você ter, doenças microvasculares, quer dizer, perda de visão, insuficiência renal, né? Às vezes a própria obstrução de pequenos vasos das pernas, né? Então, assim, a gente está observando isso e um ponto muito importante que eu trago, Júlio, que até mesmo isso nós estamos vendo dentro dos últimos congressos. A gente veio agora do Congresso de São Paulo, da SOCESP, e a gente observa nas palestras que há uma preocupação muito grande com o ganho de peso. Que hoje a gente observa na população brasileira, metade da população brasileira está obesa ou acima do peso. Então, quer dizer, de cada 2 pessoas que você pega, uma está fora dos padrões. Né? Automaticamente, esta obesidade, que é uma doença já pró-inflamatória, ela tende a desencadear as demais. Olha só, e aqui a gente está falando fora de um padrão e não tem nada a ver com estética, isso é questão de saúde. De saúde, de saúde mesmo, né? Com certeza. E doutor, para quem está escutando a gente, de repente tem alguém na família que já é propenso a alguma doença cardiovascular, ou de repente a pessoa mesmo quer ficar mais ligada, quais que são os principais sintomas, assim, aqueles sintomas de risco que a pessoa sentiu, opa, preciso procurar um médico para ver o que é isso aqui, e que pode indicar uma doença cardiovascular? Perfeito. Coisas que a gente sempre chama atenção, né? Por exemplo, assim, se você, primeiro, né, a dor no peito, né? E uma coisa que a gente sempre chama, Júlia, esse desconforto no peito, ou propriamente as doenças cardiovasculares, elas estão muito relacionadas, por exemplo, ao esforço físico. Então, o que a gente diz assim, olha, se você, na tua atividade cotidiana do dia a dia, né, seja ela uma caminhada que você faça, ou às vezes o trabalho, seja às vezes um trabalho rural, nossa região aqui, como é, né, uma região mais do interior, muitas vezes a gente observa, né, essas pessoas trabalhando mais na parte rural, né? Às vezes cortando trato, puxando lenha. Então, se você começar a observar, por exemplo, uma falta de ar que você não tinha anteriormente, né, que você percebeu que isso começou recentemente, né, ou uma dor no peito aos esforços que você não percebia anteriormente, né, pernas inchadas, começar a perceber as pernas incharem. Né, então, isso tudo são pequenos sintomas ou pequenos sinais que às vezes pode ter alguma doença cardiovascular por aí. Então, dor no peito aos esforços, dispneia, que seria uma falta de ar de início recente, que também ele não tinha anteriormente, né? As pernas inchadas, né? Começar a perceber, às vezes,
Tosse, frequentemente tosse, às vezes também o paciente já deixa de dormir com um travesseiro, ele só consegue dormir com 2, daqui a pouco é 3 travesseiros, isso é uma coisa que chama atenção, a gente chama isso de ortopneia, né? Como se o paciente tivesse falta de ar ao ficar deitado, então isso é uma característica muito importante, geralmente está associado com alguma doença cardiovascular. Então assim, de uma forma mais rápida seriam esses fatores, né, que chamam mais atenção. Assim, e para a gente finalizar, doutora, a nossa conversa, gostaria que você passasse para a nossa audiência também as principais recomendações médicas para essa época do ano. Então, durante esse período, o que a gente gostaria de passar? Cuidados muito importantes, por exemplo, com o frio excessivo, né? Então, assim, sempre estar bem agasalhado, né? Evitar, às vezes, sair à noite, pegar aquele sereno, né? Porque você descompensar, você, né, ter alguma doença respiratória, é claro que isso automaticamente às vezes reflete numa doença cardiológica que está aí por trás. O paciente às vezes acaba descompensando e piorando, né? Mas não deixar de ter os seus hábitos saudáveis que ele já praticava anteriormente. Então, procurar ter uma alimentação balanceada, uma alimentação leve, né? Não exagerar em comidas muito quentes, muito temperadas, às vezes com muito sódio, com muito sal aí dentro. Tentar manter aquele alimento. A gente sabe que há um instinto mesmo do organismo de pedir durante essa época comidas mais quentes, mais copiosas, mais pesadas, mas o paciente ter um pouco esse controle. Não deixar de fazer a sua atividade física, a sua caminhada, esse exercício. Se às vezes durante a noite é muito frio ou pelo período da manhã é muito frio, né, tenta arranjar um tempinho, nem que às vezes seja 20 minutos, 30 minutos, a pessoa não precisa ficar fazendo às vezes uma atividade física de 1h30, né? Se fica ruim, às vezes procurar, hoje é um acesso tão fácil você ter uma academia, um local que tu possa fazer uma atividade física coberta também, né? Então esses cuidados, ter o controle do seu peso, verificar, pô, será que eu estou ganhando muito peso, não estou? Então, resumindo, para que essas pessoas consigam manter os seus hábitos saudáveis que já realizavam anteriormente, né? Então, isso eu acho que são os fatores principais para que passe no inverno, que a gente sabe que, né, hoje a gente observa até mesmo como nós estamos dentro do consultório, todo mundo tossindo, né, uma rinite e tudo, para que passe o inverno, de repente, né, sem ter nenhuma doença, nada que seja mais grave e mais importante. Muito bem, então, essa foi a recomendação médica do Dr. Michael Moser, nessa conversa muito importante nessa época do ano, que é o inverno, com esse aumento de casos de doenças respiratórias, também de doenças cardíacas. Vale a pena você aí em casa se cuidar também. Obrigado, Dr. Michael Moser. Agradeço novamente por essa conversa. Imagina, eu que agradeço vocês da rádio, Juliano, agradeço você por ter vindo aqui. Tá? E a todos os ouvintes, né, mandar um grande abraço e que tomem todos os seus cuidados durante esse período para a gente poder ter uma vida longa e saudável.